Prepare-se para uma jornada além da imaginação. Uma viagem que vai testar os limites do que você acredita ser possível aqui na Terra. Quando pensamos em vida selvagem, geralmente vem à mente leões, tigres, golfinhos, animais que conhecemos bem, mas nosso planeta esconde segredos em seus cantos mais remotos. Criaturas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica ou de um pesadelo cósmico. No vídeo de hoje, vamos apresentar os top 7 animais que parecem de outro mundo, criaturas tão bizarras, exóticas e inacreditáveis que você vai se perguntar, mais de uma vez, como isso existe na Terra? Não estamos falando de ficção científica ou monstros criados por efeitos especiais de Hollywood. Esses seres são reais. Eles vivem, ou já viveram, entre nós, escondidos nas profundezas abissais dos oceanos, camuflados em florestas densas e rastejando por cavernas misteriosas que poucos humanos já exploraram. São o resultado de milhões de anos de uma evolução que seguiu caminhos que desafiam completamente a nossa lógica e o que aprendemos sobre biologia. Cada um deles é uma prova viva de que a natureza é a maior artista e a mais louca cientista que existe, criando formas de vida que superam qualquer fantasia. E cada um desses animais desafia tudo o que sabemos sobre biologia, evolução e a própria definição de aparência. Eles nos forçam a expandir nossa compreensão sobre o que é necessário para sobreviver e prosperar em ambientes extremos. Então, aperte o cinto, ajuste seu fone de ouvido e abra sua mente, porque a viagem está prestes a começar. E eu garanto que você pode não acreditar no que está prestes a ver. Vamos desvendar juntos esses mistérios da natureza. Número 1. A geleia triste das profundezas. E chegamos ao nosso primeiro lugar. O animal que, talvez mais do que qualquer outro, parece ter vindo de um universo completamente diferente, onde as leis da física e da biologia são outras. Senhoras e senhores, o peixe-gota, ou blobfish. Ele ficou famoso na internet e foi eleito o animal mais feio do mundo. E quando você vê a foto mais conhecida dele, é fácil entender o porquê. Fora d'água, ele parece uma massa gelatinosa e disforme, com um nariz bulboso e uma boca virada para baixo, dando-lhe uma expressão permanentemente triste e mal-humorada. Mas aqui está o segredo. Essa aparência de geleia derretida é, na verdade, uma grande injustiça com o peixe-gota. Essa forma bizarra só acontece quando ele é retirado de seu habitat natural, as profundezas abissais da costa da Austrália e da Tasmânia, a mais de 1.200 metros de profundidade. Lá embaixo, a pressão é mais de 100 vezes maior do que na superfície. Para sobreviver, seu corpo é feito principalmente de uma massa gelatinosa com uma densidade ligeiramente menor que a da água. Isso permite que ele flutue sem esforço sobre o fundo do oceano, sem gastar energia para nadar. Em seu ambiente natural, sob a pressão esmagadora, o peixe-gota se parece muito mais com um peixe normal. A pressão da água dá forma e estrutura ao seu corpo. Quando ele é arrastado para a superfície por redes de pesca, a descompressão drástica faz com que seu corpo se expanda e colapse, resultando naquela aparência triste e disforme que o tornou famoso. Ele é um alienígena, não por ser feio, mas por ser tão perfeitamente adaptado a um mundo alienígena para nós, que seu corpo simplesmente não consegue existir em nosso ambiente. Um verdadeiro mártir da física. Número 2. O super-herói que se recusa a envelhecer. Nosso vice-campeão é uma criatura que desafia a própria biologia como a conhecemos. Um animal com superpoderes que fariam inveja a qualquer herói da Marvel. Vindo dos lagos próximos à cidade do México, apresento a vocês o axolote. Este anfíbio, muitas vezes chamado de monstro aquático mexicano ou peixe que anda, tem uma aparência única, com um corpo de salamandra, brânquias externas que parecem uma juba de penas e um rosto que está permanentemente sorrindo. Ele é a definição de bizarramente fofo.
Mas o que torna o axolote verdadeiramente de outro mundo não é sua aparência, mas suas habilidades. Primeiro, ele sofre de algo chamado neotenia, o que significa que ele atinge a maturidade sexual sem nunca passar pela metamorfose para a forma adulta terrestre, como a maioria das salamandras. Ele permanece em seu estado larval aquático por toda a vida, um eterno Peter Pan do reino animal. Ele se recusa a crescer, e isso é apenas o começo de seus poderes. O verdadeiro superpoder do axolote é sua capacidade quase ilimitada de regeneração. Ele pode regenerar membros perdidos, como pernas e cauda, sem deixar nenhuma cicatriz. Mas não para por aí. Ele pode regenerar órgãos internos vitais, incluindo partes do seu coração e até mesmo do seu cérebro. Se uma parte do cérebro for danificada ou removida, ele simplesmente a reconstrói, recuperando todas as funções perdidas. Essa habilidade o tornou um dos animais mais estudados pela ciência, na esperança de desvendar seus segredos para a medicina humana. Um animal sorridente com o fator de cura de um super-herói. Número 3. O predador de veludo, que atira teias. Agora, vamos deixar os oceanos e adentrar as florestas tropicais úmidas para encontrar uma criatura que é um verdadeiro pesadelo rastejante e um elo perdido da evolução. Em terceiro lugar, o verme de veludo. Este animal parece uma lagarta gordinha e aveludada, com dezenas de perninhas grossas e um par de antenas curiosas. Mas não se deixe enganar pela aparência macia. O verme de veludo é um predador implacável com um método de caça que parece ter saído de um filme de terror alienígena. Quando encontra uma presa, como um grilo ou uma aranha, o verme de veludo entra em ação. De duas glândulas localizadas em suas antenas, ele dispara jatos de uma gosma pegajosa e paralisante. Essa substância, que endurece em segundos ao contato com o ar, forma uma rede adesiva que imobiliza a vítima completamente. É como se ele tivesse duas pistolas de cola na cabeça. Uma vez que a presa está presa, ele se aproxima calmamente, injeta saliva digestiva e suga o interior liquefeito. É brutal, eficiente e totalmente bizarro. Mas o mais incrível sobre o verme de veludo é que ele é um fóssil vivo. Sua linhagem, os onicóforos, existe há mais de 500 milhões de anos, praticamente inalterada. Eles são considerados um elo evolutivo crucial entre os anelídeos, como as minhocas, e os artrópodes, como os insetos e aranhas. Olhar para um verme de veludo é como olhar para o passado distante da vida na Terra, para uma época em que os animais estavam apenas começando a conquistar a terra firme. Uma criatura ancestral com uma arma biológica futurista. Voltamos para as profundezas abissais, para um lugar onde a luz do sol jamais chega. Aqui, a mais de 4.000 metros de profundidade, vive o nosso quarto colocado, uma criatura tão fofa quanto bizarra. Conheçam o polvo-dumbo. Ele ganhou esse nome por causa de um par de nadadeiras proeminentes que saem dos lados de sua cabeça, que se parecem muito com as orelhas do famoso elefante voador da Disney. E ele as usa para voar pela água, batendo-as lentamente em um movimento hipnótico e gracioso, muito diferente do nado a jato da maioria dos polpos. O polvo-dumbo é um fantasma das profundezas. Seu corpo é pequeno, gelatinoso e muitas vezes translúcido, permitindo que vejamos alguns de seus órgãos internos. Ele não tem saco de tinta, como os polvos de águas rasas, porque na escuridão total do abismo, uma nuvem de tinta seria completamente inútil como mecanismo de defesa. Em vez disso, sua principal defesa é a camuflagem e a capacidade de simplesmente desaparecer na imensidão escura. Ele vive no leito do oceano, procurando por vermes e crustáceos para comer. O que o torna tão alienígena é essa combinação de fofura e estranheza. Aquelas orelhas pulsantes, o corpo quase transparente e os olhos grandes e expressivos criam uma imagem que não parece pertencer a este planeta.
é uma das criaturas mais raras e difíceis de se observar, e cada novo vídeo ou foto que conseguimos dele revela um pouco mais sobre seu comportamento etéreo. O polvo Dumbo nos mostra que, mesmo nos ambientes mais inóspitos e escuros da Terra, a vida pode assumir formas incrivelmente delicadas e encantadoras. Agora, vamos para as águas congelantes do Ártico para encontrar nosso número 5, um animal que por séculos foi considerado uma lenda, a inspiração para mitos de unicórnios. Senhoras e senhores, o narval. Esta baleia de tamanho médio tem uma das características mais icônicas e misteriosas de todo o reino animal. Um dente canino que cresce em uma presa espiralada, reta e gigantesca, que pode atingir até 3 metros de comprimento. Sim, você ouviu direito. Não é um chifre, é um dente que perfura o lábio superior e cresce para fora, quase exclusivamente nos machos. Por muito tempo, a função exata dessa presa foi um enigma para a ciência. Seria para lutar contra outros machos? Para quebrar o gelo? Para caçar? Hoje os cientistas acreditam que essa presa é, na verdade, um órgão sensorial ultra sofisticado. O dente do narval tem milhões de terminações nervosas que permitem que ele sinta o ambiente ao seu redor, detectando mudanças na temperatura, pressão e até na salinidade da água. Isso o ajuda a encontrar comida e a navegar pelas águas escuras e geladas do Ártico. É como uma antena sensorial gigante e multifuncional. A aparência do narval, com sua pele manchada e essa lança espiralada projetando-se de sua cabeça, é simplesmente surreal. Vê-los em grupo, com suas presas apontando para fora da água, é como testemunhar uma cena de um conto de fadas nórdico. Eles são tímidos e difíceis de estudar, o que só aumenta a aura de mistério ao seu redor. O unicórnio do mar não é apenas uma criatura de aparência fantástica. Ele é um animal com uma adaptação evolutiva tão única e especializada que parece pertencer a um reino de lendas, e não ao nosso mundo. Saindo das profundezas escuras e subindo para as águas costeiras e ensolaradas da Austrália, encontramos nosso 6º colocado. Prepare-se para conhecer uma criatura que parece ter saído de um livro de fantasia, uma mistura perfeita entre um animal e uma planta. Este é o dragão marinho folhado. À primeira vista, você pode pensar que está olhando para um pedaço de alga flutuando suavemente na correnteza. Mas se olhar com mais atenção, vai perceber um olho, uma boca e um corpo que se move com uma graça indescritível. Ele não é uma planta, é um peixe, parente próximo do cavalo marinho. O que torna o dragão marinho folhado tão surreal são seus apêndices. Seu corpo inteiro é coberto por prolongamentos em forma de folha, que não servem para nadar, mas sim para uma única e espetacular finalidade, a camuflagem. Ele se mistura de forma tão perfeita com os leitos de algas onde vive, que se torna praticamente invisível tanto para predadores quanto para suas presas, que são pequenos crustáceos. Ele flutua sem esforço, impulsionado por nadadeiras peitorais e dorsais, que são quase transparentes, completando a ilusão de que é apenas mais um fragmento de vegetação marinha levado pela água. É uma obra-prima da evolução, um exemplo de como a seleção natural pode criar arte. Cada detalhe, desde a coloração até a textura de suas folhas, foi moldado ao longo de milênios para criar o disfarce perfeito. É tão delicado e etéreo que parece uma criatura mágica, um espírito da floresta submarina. Observar um dragão marinho folhado em seu habitat natural é uma experiência hipnótica. Um lembrete de que a natureza esconde belezas que superam, e muito, a nossa imaginação. Ele não parece de outro mundo, parece de um mundo de sonhos. Para começar nossa lista em 7º lugar, vamos mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, nas águas geladas e escuras do Oceano Atlântico e Pacífico. Lá, onde a pressão esmagaria um submarino comum,
vive uma criatura que parece um cruzamento entre um tatu-bola pré-histórico e um xenomorfo do filme Alien. Conheçam o isópode gigante. Se você tem medo de insetos, prepare-se. Este crustáceo é basicamente um piolho de cobra, aquele bichinho que a gente encontra no jardim, só que do tamanho de um cachorro pequeno, podendo chegar a mais de 50 centímetros de comprimento. É o maior isópode do mundo, um verdadeiro monstro das profundezas. A aparência dele é o que mais choca. Um exoesqueleto segmentado, armadura natural que o protege da pressão absurda do fundo do mar, e olhos compostos que refletem a luz de forma fantasmagórica. Ele se move lentamente pelo leito oceânico, como um rover explorando um planeta alienígena, procurando por carcaças de baleias e peixes que caem da superfície. É um faxineiro do oceano, mas com um visual de pesadelo. Sua existência nesse ambiente hostil, com pouquíssimo alimento, o transformou em um mestre da sobrevivência. Ele é a prova de que, para viver no extremo, é preciso ter uma aparência extrema. E quando eu digo extremo, eu falo sério. O metabolismo do isópode gigante é tão lento que ele pode passar anos, isso mesmo, anos, sem comer. Em um aquário no Japão, um desses animais ficou mais de 5 anos em greve de fome antes de morrer. Essa capacidade de resistir à fome é essencial para sobreviver em um lugar onde a próxima refeição pode demorar uma eternidade para aparecer. Ele se enrola como um tatu-bola para se proteger de predadores, criando uma esfera blindada quase impenetrável. Um verdadeiro tanque de guerra biológico que patrulha o abismo. E aí está. Esses foram os 7 animais mais estranhos, incríveis e surreais que existem, ou já existiram, no nosso planeta. Do tatu-bola gigante das profundezas ao super-herói regenerativo do México, cada uma dessas criaturas nos mostra que a realidade pode ser muito mais bizarra e fascinante do que qualquer ficção. Eles são a prova de que nosso mundo ainda está cheio de mistérios a serem descobertos e de formas de vida que desafiam completamente nossa compreensão. Espero que esta jornada tenha expandido sua mente tanto quanto expandiu a minha. Agora eu quero saber de você. Qual deles você achou mais inacreditável? Foi o verme de veludo com suas teias de cola? O lendário narval com seu dente sensorial? Ou talvez o incompreendido peixe-gota? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar uma discussão sobre qual dessas criaturas é a mais alienígena de todas. Eu leio todos os comentários, e a sua opinião é muito importante para a gente. Qual animal bizarro você acha que ficou de fora da lista? Comente aqui embaixo. E se você gostou dessa viagem pelo lado mais estranho da natureza e quer mais listas bizarras como essa, que te fazem questionar a realidade, não se esqueça de apoiar o nosso trabalho. Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e, o mais importante, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem conteúdo que vai fazer você olhar o mundo com outros olhos, com mais curiosidade e espanto. Muito obrigado pela companhia e, como sempre, até a próxima.